Ok, eu vou contar um pouco da minha história e eu quero dizer como começou a escalada do corretor Camais. Eu me formei em geologia em 1983 e logo eu fui trabalhar em Goiás, trabalhar numa mineração de estânio e ouro. Trabalhei lá durante 3 anos e aí eu queria conhecer o Japão. Então meus pais não tinham condições de pagar um intercâmbio. Eu sabia que tinha uma bolsa oferecida pela embaixada do Japão e pelos consulados. É uma bolsa financiada pelo Ministério da Educação e Cultura e Ciência do governo japonês. Aí eu fui para o Japão, eu consegui, eu submeti a bolsa e tal, e eu passei. E eu passei e eu fui para o Japão fazer mestrado em engenharia de minas. Então eu sei falar japonês, eu falo e escrevo japonês. Então eu fui direto para o curso, frequentei o curso, as aulas, tirei meus créditos, escrevi a tese e defendi a tese em japonês. Fiquei 2 anos lá e aí eu voltei para o Brasil com grau de mestre em engenharia e depois eu não queria mais voltar para o mato. Aí eu queria ficar em São Paulo, aí eu conheci um presidente de uma multinacional japonesa, de uma empresa de componentes eletrônicos. Aí ele me convidou para conhecer a fábrica, que fica perto de São Paulo, e aí eu fui lá e acabei ficando lá. Eu fiquei trabalhando um ano, aí a empresa me mandou para o Japão. Então, eu fui estagiar nas fábricas da TDK do Japão, fiquei lá durante 6 meses estagiando, aprendi todo o know-how, voltei para o Brasil, e aí eu comandava o departamento de engenharia de processo, engenharia de produto e qualidade assegurada da TDK do Brasil. Eu trabalhei lá durante 7 anos, e, e no final eu estava na área comercial, eu tinha 38 anos de idade, eu estava casado, minha filha tinha 2 anos. E aí eu tinha uma insatisfação muito grande, e uma insegurança também. A primeira insatisfação é que eu não estava ganhando tanto quanto eu imaginaria, eu queria dar um futuro melhor para minha família, eu tinha projetos para mim, então eu falei: "Não, eu preciso mudar". E também, um outro ponto é que o mercado estava muito saturado com produtos chineses, componentes eletrônicos chineses, então eu não via futuro, né, de crescimento. Então eu queria mudar minha vida. Foi quando eu vi um anúncio de uma multinacional americana da área de seguros, se juntando ao Bradesco Seguros para fazer, eles estavam procurando gerentes comerciais. Aí eu submeti meu currículo e aí eu descobri que eu estava competindo com 3.000 candidatos. E desses 3.000, depois de um processo seletivo longo, eu passei. Iam escolher 28 desses 3.000. Esses 28 nós todos fomos para o Rio de Janeiro, ficamos 2 meses fazendo treinamento de seguro de vida, processos, produto. Aí depois de 2 meses a gente foi para campo. Era uma joint venture entre a Prudential do Japão e a Prudential dos Estados Unidos, que estavam junto com o Bradesco Seguros. Olha o que aconteceu, eu fiz o treinamento foi feito em japonês. Eram técnicos do Japão, que vieram, especialistas do Japão, que vieram dar o treinamento, porque a base era da Prudential International. Eram profissionais os mais qualificados do Japão nesse momento eu encontrei um dos meus maiores mentores, né, que é o senhor Masami Yagi, é o Yagi-san. Ele é que foi decisivo para mim, ele que me treinou, me formou e me educou sobre a importância do seguro de vida, sobre a importância da proteção através de um seguro, de um trabalho muito bem feito, focado num seguro de vida individual, personalizado e que visa proteger o cliente. Então isso fez toda a diferença para mim, fez muito sentido para minha vida e me deu significado. E aí eu fui treinar, fui fazer esse treinamento, fui a campo e 10 semanas vendendo seguro de vida. 14 ficaram no Rio de Janeiro, 14 em São Paulo. Nessas 10 semanas, eu tive a melhor performance. Eu vendi 43 seguros em 10 semanas. 43 seguros, daí uma média de 4,3 seguros por semana. O prêmio mínimo naquela época era de R$ 30 e meu prêmio médio era de R$ 200. Eu não sabia nada, ninguém sabia nada. Nós aprendemos do zero. E o que, que eu fiz? Pô, eu não sei vender seguro de vida. Então eu resolvi seguir a risco o método. Eu segui o método sem nenhuma variação. E eu segui e deu certo. O que aconteceu foi que a minha média de prêmios, se eu for fazer uma comparação com o dia de hoje, se o prêmio mínimo for de R$ 400, o meu prêmio médio seria de R$ 2.600, de prêmio médio, de prêmio mensal. Isso era muito alto. E esse desempenho
foi o melhor, e com isso eu recebi a primeira agência da Prudential no Brasil. Então, se eu fosse trazer o valor de presente para hoje, ah, se o prêmio mínimo for de R$ 400, eu fiz 6 vezes 400. Então dá R$ 2.600 de prêmio médio. Então meu prêmio médio de prêmio mensal seria de R$ 2.600, que é muito alto. Então eu consegui fazer isso em 10 semanas, do zero. Então o que aconteceu? Por eu ter tido esse desempenho, eu recebi a primeira agência da Prudential no Brasil, que ficava na Avenida Paulista, a agência chamava-se Agência Paulista, e no último prédio, no último andar do prédio do Bradesco Seguros. Eu comecei lá com 3 outros gerentes, e contratamos corretores, e depois de 1 ano e meio, o primeiro corretor, eu formei da agência o primeiro campeão de vendas, né? E ele foi classificado, inclusive, para a convenção internacional em Maui, no Havaí. O nome dele é Carlos Okada. E ele foi campeão. No ano seguinte, a minha agência foi a agência campeã do Brasil em resultado. Então eu fui reconhecido como campeão na convenção internacional de Honolulu, no Havaí. Ah, e aí no ano seguinte, eu fiz mais um campeão, o Aranis. O Aranis foi campeão no ano seguinte, e no outro ano, ele foi o primeiro bicampeão. E aí depois eu fui para várias convenções internacionais, para Las Vegas, fui para Los Angeles, 3 ilhas do Havaí, Oahu, Big Island e Maui. Fui para a convenção também em Londres. E, e aí eu trabalhei na Prudential como gerente de agência, 13 anos. Além dos corretores, eu treinei, esses corretores se transformaram em gerentes comerciais, né, gerentes de unidades comerciais, e eles também cresceram, prosperaram, depois viraram gerentes de agência. Em 2010, eu fui trabalhar para a seguradora. Eu fui ser assistente do diretor comercial. E eu fui fazer análise das agências que estavam indo bem e das agências que estavam com algum problema. E depois dessa análise, essa análise era enviada para o vice-presidente comercial, que aí ele depois fazia as conversas, né, com esses líderes. Eu também fiz a revisão de todos os manuais comerciais da Prudential, os manuais de Life Planner, os manuais de gerente comercial e os manuais de gerente de agência. E eu também fazia follow-ups, revisões, reciclagens, com Life Planner, gerente comercial e gerente de agência. A Prudential, para mim, foi uma grande escola. Foi lá que eu aprendi todo o conceito do verdadeiro seguro de vida, do que é uma verdadeira proteção, técnicas de venda, técnicas de gestão. E eu formei pessoas, eu formei outros profissionais. Eu achei que eu deixei meu legado lá. E eu resolvi, então, ajudar outros lugares com meus treinamentos. Eu montei a minha empresa de treinamento. Foi quando a MetLife me procurou. Então, a MetLife ela fez um grande investimento no Brasil e ela precisava fazer o canal de seguro de vida individual alavancar mais. Então eu fui lá com a incumbência de fazer a revisão de todos os materiais, criei materiais de treinamento. Eu fiz também a reestruturação do processo de recrutamento e seleção, e também me deram uma agência para fazer gestão. Então eu peguei uma agência e em 15 dias eles me falaram para arrumar 5 gerentes. Aí eu usei todo o meu networking. Em 15 dias eu entreguei os 5 gerentes. E aí eu tinha que treinar todo mundo, contratar corretores. 1 ano depois, eu fui novamente campeão da Guaraná MetLife. O meu corretor campeão também, o corretor campeão também foi meu, o gerente comercial também. No ano seguinte, o corretor campeão foi da minha agência, o gerente comercial campeão também foi da minha agência. No outro ano, outro corretor campeão, outro gerente comercial campeão. Eu devo muito a uma pessoa na MetLife que foi meu segundo grande mentor. Foi o Guillermo Innocenzi, é o vice-presidente comercial da MetLife. Foi a pessoa que, nossa, depois do Yagi-san, foi a pessoa que mais me impactou com o seguro de vida. Depois disso, em 2018, eu fui ajudar a MetLife com treinamento de novas lideranças. Então eu ajudei a formatar, e eu também peguei os materiais da MetLife e formatei um treinamento de gerente comercial, que lá eles chamam de líder de unidade. E passei a treinar a partir de 2018 e 2019 presencialmente, vários líderes, e depois online, né, com a pandemia, até 2023. E lá eu formei mais de 250 novos líderes
para aquela operação. Eu também fazia reciclagem desses líderes, fazia reciclagem de corretores. Então, lá na MetLife, eu treinei toda a cadeia. Eu treinei os corretores, treinei os líderes de unidade, treinei os líderes de agência também. E lá eu passei a colocar nesse método que eu aprendi na Prudential muitas coisas que eu também aprendi com técnicas que eu conheci do Japão, dos Estados Unidos, do MDRT, do Kinder Brothers. E eu comecei a aprimorar esse método e melhorar cada vez mais esse método para ele estar mais efetivo, segundo minha concepção, né? Como eu falo, leio e escrevo japonês, eu acompanho muitas coisas que vêm do Japão. Então eu consigo também utilizar esses conhecimentos para replicar aqui no Brasil. E com isso meu treinamento ele ficou melhorado, ele ficou mais potente. Bom, eu estava muito bem, estava achando que estava muito bem, no bem, muito bem. Então em maio de 2023, eu fui fazer uma viagem com a minha família para a Europa. E na volta dessa viagem, no dia 30 de maio, a gente ficamos 20 dias na Europa. No dia 30 de maio eu voltei e meu voo era com escala em Bogotá. Saía de Madrid, Bogotá, São Paulo. E aí eu tive um problema de saúde. Minha garganta começou a inflamar no meio do voo. Quando eu desci em Bogotá, liguei para o meu amigo médico no Brasil, perguntei para ele o que seria, se ele poderia me ajudar. Ele me falou para ir para o hospital na hora. Vai para o hospital agora. Você não vai voltar para o Brasil, você vai para o hospital. E de lá, eu fui direto para um hospital perto do aeroporto. E lá era um hospital onde tinha 4 médicos me receberam, eu fiz uma tomografia, eles olharam e na hora eles falaram, isso aqui é grave, você precisa operar já. Eu falei, putz, operar, né? Bom, a minha sorte era que era um hospital escola, então tinham professores lá, e eles identificaram um problema. Que problema era esse? Era um problema, uma doença rara, chamada angina de Ludwig, que ela manifesta através de uma infecção no dente. Eu tinha um dente de siso, não doía, então a bactéria entrou por esse dente e foi descendo em direção ao coração. A infecção foi descendo. Como é uma bactéria anaeróbica, eu estava dentro do avião e o oxigênio é de menor concentração. E a bactéria proliferou e ela potencializou. Então, se eu tivesse continuado nesse voo, tivesse voltado para o Brasil, talvez eu teria morrido no meio do avião, no meio do voo. Então, eles fizeram a operação. Puxa, eu agradeço muito aos médicos que me operaram lá na Colômbia. Graças a eles me salvaram a vida. Só que eu fiquei muito mal. Eu fiquei 17 dias entubado, com hemodiálise. Eu tive sepse. Eu tive todos os meus órgãos, quer dizer, o rim parou, fígado, pulmão. Só o meu coração que estava forte ainda. Eu fiquei 17 dias entubado. Quando eu saí, eu não tinha mais força para perder massa muscular. Eu tive que fazer vários tratamentos. Eu fiquei 53 dias internado em Bogotá. Era um hospital público. Né? Ele não tinha televisão, não tinha os mínimos, não tinha água potável, não tinha materiais higiênicos também, não tinha água quente. E a única coisa que eu tinha era uma janela grande que eu tinha que dava visão para a rua. Não encontrei o médico. Não encontrei o médico. Eu não sei quem é. Não sei. Você nunca viu o rosto dele? Não. Porque eu estava no hospital e eu fui transferido para outro. O médico me operou, está no outro hospital. Eu não voltei lá. Entendeu? Eu nem vi o médico. Eu nem vi o médico que me operou. Eu não tive oportunidade de agradecer. Eu quero voltar lá para encontrar esse médico e agradecer a ele que ele me salvou a vida. Tá? Só que eu não sei quem é. Bom, essa doença, angina de Ludwig, essa sepse, a estatística era toda contra mim. De 10 pessoas, 9 não sobrevivem. Só um sobrevive. E eu sobrevivi. Então era uma estatística muito desfavorável para mim. Bom, enfim, eu tava lá nesse hospital, tinha aquela janela, a única coisa que eu tinha, a minha única distração que eu tinha era essa janela. E essa janela dava para uma avenida em frente e atrás tinha um morro com uma favela. Era uma favela humanizada, casinha amarela, branca, azul, vermelha. Tudo bem, mas era a única visão que eu tinha. E nessa hora, assim, nessa hora eu me via numa situação muito negativa e ruim. Mas depois eu percebi que Deus me deu um presente. Essa experiência de quase morte me fez eu refletir na minha vida. Quando você fica 53 dias no hospital, você fica pensando em muita coisa. E eu pensei, poxa, se eu tivesse morrido aqui, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu estava passando para as pessoas, iria se perder. E eu tive um sentimento assim de muita
muita tristeza. Poxa, se eu tivesse perdido isso, quanto que eu não poderia ter, quanto que eu iria deixar de contribuir para as pessoas? E aí eu tomei uma decisão. Não, eu preciso continuar, já que eu sobrevivi, eu acho que Deus me deu uma missão de eu continuar meu trabalho, de passar isso para frente, de propagar isso. Só que eu não sabia como fazer isso, eu não sabia o que fazer. Foi quando eu tentei, né, voltar, só que esse antibiótico que eles usaram para salvar minha vida, ele é ototóxico, tem que ter uma toxicidade para os ouvidos. Então a minha conexão dos ouvidos com o cérebro ficou afetada, teve perda profunda no lado esquerdo, perda moderada no lado direito. Eu preciso usar aparelho auditivo. E essa cirurgia, eles tiraram o dente de siso por fora e limparam todo o meu pescoço, até perto do coração. Só que nessa cirurgia eles afetaram a corda vocal direita e ela paralisou. Então eu não conseguia ouvir direito e eu não conseguia falar. Então eu fiquei um período me recuperando, tentando me recuperar disso. Então mesmo depois de eu voltar para o Brasil, eu não conseguia ouvir direito, eu não conseguia falar. Então todo o meu trabalho que eu fazia de treinamentos online, eu não podia fazer. Então eu fiquei um ano sem trabalhar, só me tratando para recuperar. E hoje eu tenho essa voz graças a um trabalho da minha fonoterapeuta que me ajudou a fazer a minha corda esquerda compensar a corda direita paralisada. E aí que eu pensei, poxa, como é que eu vou fazer? Eu não consigo nem treinar, não consigo dar curso, não consigo fazer nada. Então, depois que eu recuperei, falei, bom, agora, ok, o que que eu poderia fazer? Foi quando eu descobri que eu poderia passar esses conhecimentos para muitas pessoas do Brasil inteiro, através, por exemplo, de um curso. E aí eu decidi, eu vou fazer um curso. Com a internet eu teria a possibilidade de distribuir para o Brasil inteiro. Então era uma ferramenta muito poderosa que poderia justamente ajudar a eu cumprir essa missão de propagar esse conhecimento para um maior número de pessoas. Eu poderia transformar milhares de pessoas que depois poderiam transformar milhões de pessoas com esse conhecimento através de um seguro de vida apropriado, personalizado, feito sob medida. Quando eu conheci o Yagi-san e tive treinamento com ele me deu uma missão. Ele falou, Abe-san, eu quero que você contribua para mudar a cultura de seguro de vida desse país. Posso contar com você? Aí eu respondi, sim. Então eu sempre eu pensei nessa promessa. Quando eu estava lá em Bogotá, eu lembrava dessa promessa. Eu não posso parar, eu tenho que continuar. Então esse curso é destinado para pessoas que estão estagnadas, que estão paralisadas, que não conseguem ir para o próximo passo. Ou então para aquelas que estão ainda perdidas, que estão começando, que não estão entendendo para onde ir, ou quais são as possibilidades que ela tem. É um curso para fazer com que esses corretores encontrem o seu caminho e que tenham sucesso. Porque esse profissional merece ser bem-sucedido, porque é uma profissão, é um trabalho muito importante de proteger as pessoas, de trazer tranquilidade para as famílias. De novo, eu gostaria de agradecer a duas pessoas que me ajudaram muito nos meus conhecimentos de seguro de vida. A primeira delas é o Sr. Yagi, Masami Yagi, que foi meu mentor na Prudential. E a outra pessoa foi o Guillermo Innocenzi, que é o vice-presidente comercial da MetLife. Foram as duas pessoas que realmente me fizeram eu ampliar o meu mundo do seguro de vida e me motivaram a ajudar mais pessoas a serem bem-sucedidas nesse negócio. O que, que eu notei? Eu notei que muitas dessas pessoas começam bem esse trabalho porque tem um mercado base, as pessoas que eles conhecem, para começar. Só que depois disso, ele não consegue mais continuar. Ele, por essa falta de clientes potenciais e por ele não escolher bem, por ele não conseguir bem com os clientes, ele começa a ter uma queda de performance. E essa queda acontece justamente quando ele entra no mercado Y, no mercado Z, que são as pessoas que ele não conhece. Então esse curso, ele serve justamente para corrigir tudo isso e fazer com que ele consiga performar melhor, desenvolvendo novos clientes que estão num perfil favorável para ajudar o seu trabalho. É lógico que o cliente não quer recomendar ninguém, não é o que ele quer fazer. Então, como fazer isso? Como fazer com que o cliente entenda que recomendar pode ser uma coisa muito importante para os seus amigos? Ele pode ajudar esses amigos como um gesto de amizade. Bom, esse conhecimento também é muito válido para aqueles corretores que estão iniciando, que ainda talvez estejam perdidos, que não saibam ainda para onde ir, ou onde é que ele pode chegar. Tá? A proposta desse curso é capacitar os corretores a conseguirem conquistar prêmios mensais acima de R$ 1.000 em 10 semanas. E o resultado financeiro desses corretores é simplesmente uma consequência. Se você consegue desenvolver clientes de alta renda, de alto padrão, você naturalmente tem uma ascensão na sua média de prêmios. E como vocês sabem, prêmios de alto valor geram alta persistência de apólices, porque os clientes eles entendem que aquele seguro é algo importante. E ele
permanece mantendo esse seguro por muito tempo, por longos anos. Bom, eu espero um dia, lá na frente, encontrar com o Yagi-san, lá no Japão. Talvez o Yagi-san não esteja vendo esse vídeo, porque ele está do outro lado do mundo, e ele não entende português. Mas eu quero um dia ter a oportunidade de ir lá para o Japão, encontrar com ele, agradecer ele por todo esse conhecimento, pela transformação que ele trouxe para a minha vida, e também dizer para ele que eu estou a caminho, né, para chegar naquilo que eu me propus a fazer, ajudar a mudar a cultura de seguro de vida desse país.